Quero cumprimentar os irmãos, a todos, com a paz do Senhor, amém, queridos? Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo de número 41. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. Profeta Isaías 41, a partir do verso de número 8. Você que foi encontrando, possa se colocar de pé, em reverência à palavra, para que façamos a leitura, amém? Isaías 41, a partir do verso 8, declara o seguinte: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: Tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Podem se assentar. Palavra para nossas vidas hoje, nesta hora, ela vem falar de um projeto, de um plano, o qual o Senhor, Ele estabeleceu e concluiu e está completando até o dia de Jesus Cristo. Nós lemos aqui que o Senhor fala, Ele fala assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, quem eu escolhi. Então Ele fala de Jacó, homem, e fala também de Israel, nação. Nós já ouvimos aqui, já lemos, já até estudamos algumas coisas acerca de Jacó. É interessante que o Senhor fala assim, eu te elegi. Ele está falando de Jacó, ele fez uma eleição. E o voto do Senhor é um voto de vitória. Escolheu, está escolhido. Todos nós que estamos aqui, sem medo de errar, o Senhor elegeu cada um que aqui está. Até as pequeninas que aqui estão, os menorzinhos que aqui estão, que ainda não têm uma consciência, digamos assim, disto, o Senhor já elegeu eles, já elegeu elas desde o ventre da mãe delas. Porque o Senhor tem algo para fazer na terra, através do homem e na vida do homem. Mas para isso, Ele separa pessoas, Ele elege pessoas. Veja que Ele diz assim: Eu elegi, e tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, te disse: Tu és meu servo. Jacó é aquele que muitas pessoas o chamam de enganador, alguém que tomou o direito do seu irmão. A história de Jacó, para nós, ela começa no tempo bíblico, já no ventre da mãe dele. Jacó e Esaú, havia uma disputa ali no ventre. Eles se debatiam, eles brigavam entre si, até que a mãe chega diante do Senhor e pergunta por que há tanta briga, parece que estão brigando dentro dela, e o Senhor diz assim: no teu ventre tem duas nações, e o maior servirá o menor. E quando eles vão nascer, Esaú sai e Jacó vem agarrando o calcanhar dele, como que quem quer passar à frente. Jacó, queridos irmãos, ele era alguém mais voltado para as coisas da família. Ele cuidava das coisas do pai, Isaac. Já Esaú era alguém que gostava das coisas que não eram, que envolviam o povo deles, da caça,
e outras coisas mais. Pois bem, nós vamos ver aqui que o Senhor elegeu Jacó. E ele diz: mas tu, ó Israel, servo meu, e tu, Jacó, quem eu escolhi. Quando nós falamos de Jacó, nós também vamos falar de Israel ao mesmo tempo. Mas quando o texto fala de Jacó, e para ele chegar até ser um Israel de Deus, isso tem um tempo. Isso tem um caminho a ser perseguido. Jacó não se tornou Israel, a nação, a mudança do nome dele, da noite para o dia. Jacó, ele pelejou, ele batalhou, ele passou algum tempo dele na dificuldade. Ele foi perseguido pelo irmão, ele fugiu para uma terra, ele trabalhou em favor de uma esposa por 7 anos, foi enganado, trabalhou mais outros 7 anos para ter o direito dela. O texto diz que ele trabalhou mais um tempo lá, até que o Senhor mandou ele sair de lá e voltar para a terra para encontrar com o irmão dele. E nós vamos ver Jacó lá no Val de Jaboque, lá ele tem uma batalha com um anjo. E a palavra diz que ele diz assim: olha, eu não deixo você subir, o anjo querer voltar, me deixa voltar. Eu não deixo enquanto você não me abençoar. Então Jacó, naquele dia, no Val de Jaboque, ele foi tocado pelo Senhor. Na juntura da coxa dele, ele saiu daquele lugar manquejando, ou seja, Jacó saiu marcado pelo Senhor. Você e eu, nós somos marcados pelo Senhor. O Senhor te elegeu, o Senhor te escolheu, o Senhor conhecia você lá no ventre da sua mãe, te chamava pelo nome, mas o Senhor tirou o seu nome, entre aspas, e transformou você em uma nação, a saber, o povo eleito, a nação eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido do Senhor, o Israel de Deus. Mas veja bem, nós somos marcados, por quê? Pelo Espírito Santo que habita em nós. Aonde nós passamos, as pessoas vão olhar para você e vão olhar com um olhar diferenciado, vão dizer assim: ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor. Por quê? Porque em você habita o Espírito Santo do Senhor. Você está marcado, você está selado, você é alguém que foi eleito por Deus, e isso é um privilégio. Ser escolhido por Deus é um privilégio. A nossa vida, meus irmãos, a nossa caminhada entre ser homem Jacó e chegar à nação Israel, ela tem um tempo, são as batalhas que nós passamos, as lutas, dificuldades, mas nós só vamos vencer se nós perseverarmos, nós só vamos vencer se nós continuarmos a carreira que está proposta. Mas tem uma coisa, muitas das vezes, queridos, muitas pessoas, elas ouvem a voz de Deus, elas são tocadas pelo Senhor, mas há uma diferença entre ouvir e ser tocado, e uma diferença entre ouvir, tocar e permanecer com o Senhor. Essa que faz toda a diferença. Quando nós falamos de perseverança, nós estamos falando exatamente disso, de ouvir e perseverar no caminho, perseverar naquele projeto que o Senhor estabeleceu. Na vida de Jacó, o Senhor queria fazer dele uma nação, o cumprimento da palavra que ele prometeu a Abraão, e faria dele o pai de uma grande nação. Então o Senhor elege Jacó, o Senhor elegeu cada um que aqui está para fazer de vocês uma grande nação. Qual é a nação? Aquele povo que vai morar na eternidade com o Senhor. Através de você, através de mim, outras pessoas conhecerão o Senhor, não um Deus pregado no madeiro, não um Deus que está sepultado em um lugar, não, um Deus vivo, meus irmãos, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso nessa hora, é o teu advogado, e Ele intercede por você, Ele te remiu pelo sangue do Filho dEle, Ele te dá acesso a Ele, um Deus que cuida de ti todos os dias. Mas é importante entender o seguinte: a luta vai vir, a dificuldade ela vem. Jesus, quando chama os apóstolos, ele elege, ele dá autoridade, ele dá unção, ele dá poder, e eles saem para fazer a obra. Mas em um determinado momento ele diz assim: olha, no mundo vocês terão aflições, mas ele está dizendo: tenham bom ânimo, ele está dizendo: tenham coragem, tenham perseverança, permaneçam naquilo que eu ensinei vocês. Assim como o Senhor separou Jacó, elegeu Jacó, Jesus subiu ao monte, orou e desceu, e ele elegeu 12, e desses 12, um infelizmente o traiu.
se desviou, não permaneceu firme, mas os outros permaneceram. Pagaram com a própria vida, mas permaneceram. Então, o texto que lemos aqui em Isaías, ele fala de um projeto que Deus estabeleceu. O texto ainda fala assim, meus queridos, olha só, ele diz assim, ó: eu te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. Olha que coisa linda. O Senhor escolheu você dentre os mais excelentes. Então, se Ele te escolheu dentre os mais excelentes, é porque você é mais excelente do que aqueles os quais você achava que eram maior que você, mais excelentes que você. O Senhor te escolheu. Em Coríntios, o Senhor fala o seguinte, que Ele chama os fracos para confundir os fortes, chama os loucos para confundir os sábios. Por quê? Porque o que habita em você é a ação e o poder do Espírito Santo. O que confunde o mundo, o que confunde aqueles que não entendem, não conhecem o Senhor, queridos. As pessoas querem ser eleitas para muita coisa. Tem gente que quer ser eleita, mulheres, por exemplo, quer ser Miss. Outros querem ser eleitos para um cargo político, não é verdade? Outros querem ser escolhidos para uma Copa, uma Olimpíada e tantas coisas. Mas aqui não, é diferente. O Senhor está dizendo, olha, você é meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Quem rejeita é o homem. Tem muita gente que rejeita o chamado de Deus, sabia? Pessoas que ouvem a voz de Deus, é tocada pelo Senhor, o Senhor opera na vida dela, o Senhor dá graça, trabalha, põe as coisas no seu devido lugar, mas rejeitam o Senhor. Alguns rejeitam de imediato, outros rejeitam aos pouquinhos, e daqui a pouco se desvia do caminho. Mas olha o que o Senhor está dizendo, eu não te rejeitei. O mundo rejeita. Tem mãe que rejeita filho, tem pai que rejeita filho, as pessoas rejeitam, mas o Senhor não rejeita. O Senhor escolheu cada um. O Senhor te escolheu, igreja, para ser uma igreja abençoada. Eu te escolhi, não te rejeitei. Tu és o meu servo, tu és a minha serva. O Senhor escolhe com um propósito, queridos. O Senhor não escolhe o homem para chamar ele para a obra dele, para ele ser o mega pop star, nada disso não. O Senhor escolhe para que através de você, através de mim, as pessoas possam conhecer o Senhor e possam entender que essa vida é só um plano, ele é temporal. Nós não podemos contar o nosso tempo e dizer, vou viver mais 100 anos, vou viver mais 10, não sabemos, mas nós viemos a esse mundo com a permissão do Senhor, com fôlego de vida, com um propósito do Senhor, o quê? Anunciar o ano aceitável do Senhor, dizer às pessoas, olha, tudo que tem nesse mundo não se compara à glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. O mundo, ele não tem para te dar aquilo que é maior, que é eterno, a não ser o Senhor da glória. O Senhor está preparando uma morada para aqueles que o aceitam, para aqueles que servem a Ele, uma morada muito melhor do que qualquer palácio, qualquer mansão que possa haver, meus irmãos, sobre a face da terra. É a eternidade com Ele. Ele escolheu. Eu sei que tem dias que nós passamos por situações que nós até pensamos, poxa vida, está difícil demais, acho que eu vou dar um tempinho. Nunca dê tempo para Deus, meus irmãos, nunca. Quando alguém fala assim, eu vou dar um tempo de Deus, ou um tempo de igreja, ele está dizendo, eu vou me afastar de Deus, vou me afastar da igreja, mas quem vai colar com ele é o adversário. Aí ele está dando, no linguajar, o mole para o adversário. E ele chega sutil, devagarzinho, vai preparando tudo. Daqui a pouco a situação está adversa, está instaurada. O Senhor tem um plano, e esse plano, ele vai se completar, mas há um tempo. Veja que ele está falando algo tão tremendo. Ele está falando assim, ó, és meu servo. Quando nós olhamos a palavra, nós vamos ver assim, poxa, Moisés foi um servo do Senhor, poxa, Josué foi um servo do Senhor, Davi foi um servo do Senhor,
Ezequias, o rei Ezequias foi um servo do Senhor. Foram homens como você e como eu, no gênero humano, chamados no tempo deles com um propósito de Deus, passaram a adversidade que passou. Falamos aqui de Davi, ele errou, ele confessou os pecados dele, mas ainda assim o Senhor dizia que ele era segundo o coração dele, e não existiu um outro rei tal qual foi Davi. Por quê? Porque o Senhor era com Davi. Josué, meus irmãos, foi tirado do Egito. O Egito representa o mundo, nós fomos tirados do mundo e fomos colocados na presença do Senhor. O Senhor tira Josué de lá, juntamente com o povo. O Senhor vai preparando Josué no deserto. Nós falamos aqui da primeira batalha contra os amalequitas, e Josué foi à frente. Não era guerreiro, era um homem que foi criado no Egito. A especialidade deles era outra, não era de guerra, mas quem é que estava com Josué? O Senhor. A sua especialidade e a minha não somos destros na batalha, não, mas quem é que está contigo, está comigo? O Senhor dos exércitos, que vai à frente da peleja e te dá a vitória. A vitória, meus irmãos, ela é um prêmio, um galardão que o Senhor dá para você e para mim, mas tem algo muito maior: a glória, ela é de Deus. Então cada vitória que você tem que ser glorificado o nome do Senhor. Você tem que glorificar a Deus, tem que adorar o Senhor de muitas formas. Tem gente que recebe uma vitória e ele faz o churrasco. Tem gente que recebe uma vitória, agora eu vou poder passear. Isso está errado. Não, quando você receber a tua vitória, você entra na presença de Deus, entra na casa do Senhor, adora Ele como você nunca adorou na sua vida, em gratidão ao Senhor, em glorificação ao Senhor. Tenha certeza de uma coisa: os céus vão se abrir e as bênçãos celestes do Senhor serão derramadas sobre a sua vida continuamente. Josué foi treinado lá no deserto. Quando o Senhor leva Moisés, o Senhor levanta Josué, mas Josué já tinha sido separado antes, em Deuteronômio. O Senhor chama Moisés, chama Josué e revela: eu vou levar Moisés, Josué vai ficar no seu lugar. Já foi feita a oração em posição da mão. Quando nós vamos ver no livro de Josué, o Senhor fala assim: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, você vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei que daria. Josué estava temendo a adversidade. Então às vezes a gente olha assim: nossa, foram grandes, mas eles passaram por situações que nós passamos, de formas diferentes, porque são batalhas diferentes, mas eles perseveraram. Qual é o segredo, pastor? É a perseverança, meus irmãos, não tem outra. Se você perseverar no Senhor, em oração, em jejum, em adoração, em palavra, em servidão, em glorificação, tenha certeza de uma coisa: o Deus que você está perseverando é um Deus que vem ao seu favor e ao meu favor. O rei Ezequias estava lá cercado, era morte, até estava enfermo. O Senhor disse assim: ordena a tua casa porque vai morrer. Mas ele ora, ele persevera no orar ao Senhor. Ele recebe as cartas de Senaqueribe, ele entra no templo, ele não vai reclamar no Procon, ele não vai entrar lá no tribunal de justiça do homem, não. Ele vai lá diante do altar do Senhor, se coloca e lê a carta. Quem deu a sentença foi o Senhor. Então deixa eu te falar uma coisa que diz o Senhor, não digo eu. A dificuldade que está na sua vida, aquilo que está se levantando, não é para falar com homens, é para falar com o Senhor. É Ele quem vai guerrear, Ele é o seu Deus, Ele é o justo juiz, é Ele que vai te dar a vitória para agora do nome dele. Ele recebeu a vitória, recebeu a bênção, mas ele perseverou nisso. Veja que o Senhor ainda fala assim: porque não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha. O esforço vem do Senhor.
ele fala de coisas maravilhosas. Ele fala assim: eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas. Nós podemos até sentir um medo aparente, mas isso não é para nos assombrar, como diz o texto. Não te assombres. Sabe quando você vê aquela situação, você fica aquele medo, assustado, assombrado, porque você não tem como resolver? Pois é, todos nós passamos isso. Cada um passa o seu, da forma como está passando, mas tenha certeza de uma coisa: Ele te escolheu, e Ele está dizendo: ó, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Em quem que nós vamos confiar? Em homens? Carros? Cavalos? Ou nós vamos confiar no Senhor dos Exércitos? O preço foi alto para te eleger, para me eleger. A eleição custou o sangue de Cristo. O sangue dele te elegeu. Quando você partir, eu partir dessa vida, ou vier ao arrebatamento, tenha certeza de uma coisa: estaremos com ele. Um lugar muito melhor, meus irmãos. Jerusalém celestial, algo que o olho não viu, não chegou ao coração do homem, nem o ouvido ouviu, as coisas que o Senhor tem reservado, ou seja, está guardado para você e para mim, para todos aqueles que ouvem a voz do Senhor e obedecem ao Senhor. É só isso. Obedecer é difícil? É sim, não é fácil não. Por quê? Você obedece por amor. Você obedece porque você conhece o Deus que você serve. Você obedece por amor. É só isso. Ninguém obedece por força. Por força é um engano. Mas por amor é difícil, porque você tem que renunciar todos os dias. Todos os dias nós temos que negar a nós mesmos. Olha só um exemplo. Hoje você demonstrou amor pelo Senhor. De que forma? Você deixou seu lar, seus afazeres e entrou aqui hoje. Para quê? Para ouvir o Senhor, para adorar o Senhor, para buscar o Senhor. Então isso é um gesto de amor, demonstração de amor. Amor não é meras palavras. Amor é atitude, é demonstração. Ah, Deus amou o mundo de tal maneira, mas como que Ele demonstrou? Entregando o Filho dele lá no Calvário por você e por mim. O Senhor te chamou, Jacó, um suplantador, um pecador, um enganador, como eu, como você. Alguém que a sociedade olhava para você e para mim, e alguns até diziam: isso não vai dar em nada, isso não vale nada, isso não serve para nada. Mas Ele está dizendo: ó, eu te escolhi, eu te elegi, eu vou fazer de você, homem Jacó, Israel, uma nação, um povo eleito, alguém que vai fazer com que outros povos, outras vidas me conheçam. É você que está aqui nessa noite. É uma palavra, meus irmãos, que ela entra e nos traz um conforto. Quem que não quer ter esse conforto de dizer que Deus está dizendo assim: ó, eu te ajudo? Está esperando a ajuda do homem? Vai sofrer. Está esperando ajuda de não sei de quem? Vai sofrer. Está esperando que alguém te dê uma mãozinha, um esforço? Vai sofrer. Mas se você confiar, perseverar com o Senhor, você vai passar pelo vale. Aqui nós não mentimos, enganamos ninguém. Você vai passar pela luta, mas tenha certeza de uma coisa: Ele passa contigo. Nenhum mal te susterá, nenhuma praga chegará à sua tenda. O Senhor é quem te guarda. Ele é o guarda de Israel.
Ele caminha com você no vale da sombra da morte, porque a morte, ela não vai te tocar, porque existe o sol da justiça, que é o Senhor, que está sobre todas as coisas. Ele te livre, você está passando pelo vale, mas lá no final da sua dificuldade, já tem uma mesa preparada para você e para mim, uma mesa que se assentará você, se assentará aqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, igreja do Senhor, o Senhor nos chamou, antes éramos Jacó, hoje não, hoje nós somos o Israel de Deus, e nós estamos nessa caminhada, até o que dia? Até o dia em que nós encontraremos com Ele. É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te esforçar. Eu sei que você tem vivido experiências com o Senhor, mas vai viver muito mais ainda. Às vezes o Senhor permite que a gente passe assim por uma moenda, digamos assim, né? Uma dificuldade tremenda, mas é nessa hora é que nós somos conhecidos. Jó passou por isso, perdeu tudo que ele tinha, bens materiais, perdeu filhos, amigos, sozinho, mas ninguém roubou de Jó o Senhor no coração dele, porque o bem maior de Jó não era a esposa, não eram os filhos, não era o dinheiro, a fortuna, nada disso. O bem maior de Jó era o Senhor na vida dele. Quando você lê o capítulo 1, você vai ver o seguinte: Jó rasga, se lança ao chão e diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Alguns poderiam até dizer assim: esse seu Deus aí não serve para nada. A mulher falou isso, né? Amaldiçoa logo seu Deus e morre. Mas o Senhor tinha um plano na vida de Jó. Ele passou o que passou, glorificou a Deus. Lá no final, o Senhor virou o cativeiro dele. Jó teve o dobro do que ele tinha. E eu não estou aqui pregando bênçãos materiais, não é isso, eu sei que Deus dá, não é isso. Eu estou falando de fidelidade com Deus. O Senhor honrou Jó, e honrou de tal forma que os amigos de Jó, entre aspas, que viviam apontando Jó, o Senhor disse assim: se Jó orar por vocês, eu não vou matar vocês. E Jó orou para que Deus tivesse misericórdia deles. Aí você vê o coração de quem ama a Deus e serve a Deus. Ele não guarda rancor nem amargura, ele entende isso. Jacó não foi fácil para ele, mas ele entrou no val. Finalzinho de Jacó, para se tornar uma nação, ele entra no val de Jaboque. Ele luta a noite inteira sem desanimar. Imagine alguém lutar com um anjo, não dá. Aí você vê o esforço dele, a dedicação dele. Por fim ele já não conseguia, ele agarrou: eu não solto mais, até que você me abençoe. Preste atenção, feche teus olhos um pouquinho. Hoje o Senhor se revelou a você aqui de uma forma tremenda, poderosa. Nós éramos Jacó. Nós muitas das vezes estamos no val, lugar de luta, de dificuldade. Nessa hora nós não devemos desistir, nos entregar, mas nós devemos lutar até o fim, porque o Senhor virá e mudará a tua história, a minha história, o quadro da situação, para que o nome dele seja glorificado. Pode abrir seus olhos. Vamos sair daqui hoje com essa palavra, encerrando: eu te sustento, eu te esforço e te ajudo. Não precisamos de mais nada, a não ser que o Senhor faça isso por nós. Então saiamos daqui hoje com essa palavra de vitória, com essa promessa. Olha aí, meu Israel,
eu sustento, eu esforço vocês com a destra da minha justiça. Eu ajudo. Fique em paz. Tão somente me adore, me louve, me glorifique. Quando você se sentir uma situação que você não tem como lidar com ela, a primeira coisa que você tem que fazer de imediato, ir até o Senhor e não se afastar do Senhor. Quando nós vamos até o Senhor, nós estamos indo diante de um que tem o poder para mudar o quadro de toda uma situação. Faz a água jorrar da rocha, abre o mar, ressuscita o morto, faz o paralítico andar, traz de volta o que estava perdido, cura, abre a porta. Ele é Deus e Ele trabalha em favor daqueles que confiam e esperam nele. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Coloquemos de pé em nome de Jesus.